Merecimento, merecimento. Vamos Minha fazer a filha. prece. Uhum. Vamos. Senhor Jesus, nos reunimos mais uma vez, rogando ao Senhor que diante de Deus permita a nossa compreensão do livro dos médiuns, essa capacidade psíquica que todo espírito possui e que em grande número deles a desconhece. Esse sentido novo da humanidade que nós, gravitando em torno de Allan Kardec, dos seus esforços, que abordou as entidades espirituais superiores com uma tarefa: trazer para nós o Consolador prometido, pelo meio da mediunidade. Todos somos médiuns, afirmaram as entidades. Que os bons espíritos que confiam em nós, esperando que nós utilizemos essas capacidades psíquicas para o nosso crescimento espiritual, para instrumento, para auxiliar o próximo, encarnado e desencarnado em todas as situações da vida. Que Jesus nos abençoe e nos ampare, agora e sempre. Amém, que assim seja. Que assim seja. Nós quatro. Então vamos lá. Nós quatro de encarnados, nós cinco. Tem mais um aí? Iva. Olha, Capítulo 14. Dois médiuns. Esse aqui é o olhar, né, que Kardec traz para nós, que está no item 159 que eu vou ler aqui, e a gente vai trabalhar esse item sem pressa, né? Todos que quiserem contribuir participando. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por este fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médios têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. A princípio são dois pontos: a dos médios de efeitos físicos, a dos médios sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicólogos. Então vamos lá. Muita gente. Então nós temos aqui, né, o privilégio, né? É porque, como fazíamos no Evangelho, os trabalhadores da última hora, nós aceitamos, né, ouvimos o convite de Jesus e aceitamos trabalhar com essa capacidade psíquica que é de todos e que passa totalmente desconhecida de bilhões, não é de milhões, bilhões de pessoas. É um sentido novo. Quando nós pegamos o livro Missionário da Luz, o capítulo A Epífise,
o que é que o Espírito Alexandre vai dizer? Já que a mediunidade é uma faculdade do Espírito e radicada no organismo, que se radica no organismo. Onde está essa radicação? No perispírito, que é o primeiro organismo do espírito, e quando encarnado, naturalmente no corpo físico, na glândula pineal, que funciona qual se fosse uma antena psíquica. A faculdade é do espírito, mas necessita se expressar, como diria o espírito Viana de Carvalho, por Divaldo Franco, por locais específicos. Qual o local específico? A glândula pineal, a glândula mais protegida do ser humano, dentro do sistema límbico ou dentro do crânio, como a gente queira. Primeira coisa, quando ele diz todos são médios, todo aquele que sente num grau qualquer influência, a gente tem que se pegar nessa palavra, porque ele está falando aqui de uma característica da mediunidade geral. 7 bilhões e meio de pessoas que existem no planeta sente a influência dos espíritos. Então a mediunidade no caráter geral. Quando ele fala isso, que geralmente se chama os médiuns naquele onde se produz efeitos patentes, é o que esse movimento espírita popularizou de médium ostensivo, então já está trazendo a mediunidade para um campo de trabalhadores específicos, onde ele vai falar na questão 160 em diante, né? Ele começa do médios de efeitos físicos, que é a especialidade daquele médium. Então, primeiro vamos falar no campo geral, como Kardec aborda. A mediunidade para todo mundo, 7 bilhões. Todo mundo sente essa influência dessas entidades. A questão é que esses bilhões desconhecem, porque faculdade é uma só. Se a gente pega aqui, eu estou com o livro Seara dos Médios, né? E a Bíblia aqui ao lado, onde Emmanuel trabalha, eu só vou ler o trecho, a abertura, que Emmanuel diz aqui no capítulo 48, faculdades mediúnicas. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Então ele abre assim o capítulo 12 da carta aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios. E Emmanuel vai trabalhar isso, não vou ler para a gente não se desviar muito, no capítulo 48, dizendo que Teresa tem uma capacidade visual. Ela não tem duas capacidades visuais. Ela tem 2 olhos, 2 globos oculares. Mas ela só detém uma capacidade, um sentido da visão. Teresa tem o sentido da gustação. Teresa tem o sentido do olfato. Teresa tem o sentido do tato, né? Então, são 5 sentidos que a ciência diz, e é fato, que nós possuímos. O 6º sentido, nós estamos começando, Dalva, a trabalhar. A palavra 6º sentido, quem trouxe foi o cientista Charles Richer, né? Ganhador de 2 prêmios Nobel de Física e de Química, e que estuda os médios, Eusapia Palladini e tantos outros, lá na Itália, na França, né, que ele é francês, e ele diz, meu Deus, existe um sentido novo, que André Luiz vai trabalhar no livro Missionário da Luz, usando o mesmo termo. Um 6º sentido. Então, nós trabalhamos no primeiro sentido. Qual foi o primeiro sentido que o espírito adquiriu? O tato. André Luiz, Evolução em 2 Mundos. Quando éramos princípio inteligente, quanto amebas microscópicas no leito do oceano, se arrastando pelo chão e se tocando nas outras. A gente foi desenvolvendo o tato. Primeiro sentido que os espíritos vão dizer que a gente adquiriu. A gente desenvolve ele e não perde mais, né? Porque a gente saiu de princípio inteligente para espírito. Então nós estamos em plena fase. Aliás, há livros sobre isso, Ivan estuda um livro sobre isso, de Martins Peralva, estudando a mediunidade, enfim, onde ele trabalha muito esse termo, a era do espírito. Por quê? É a era da mediunidade, é a era, Dalva, que você está desenvolvendo cada vez mais, não só você, como os outros 7 bilhões e meio, o seu sentido novo, usando a palavra de Alexandre, o sentido novo do ser humano, mediunidade. 5 sentidos, que passamos 1 bilhão e 500 milhões de anos para desenvolver, né? Na evolução, como princípio inteligente, 1 bilhão e 500 milhões de anos, agora a gente começa a desenvolver o 6º. Todo mundo. É por isso que você vê aberrações, cada vez mais você vai ver aberrações, e também coisas boas. Você vê como é que essa criatura
fez isso? Com quem ele estava sintonizado? Com espíritos afins, que entrou em sintonia com ele. Em sintonia com ele. O problema é que ele desconhece. Ele não estuda, ele não percebe, ele não se importa com isso. Então ele é um autômata, ele é uma marionete do mundo espiritual. Por isso que ele coloca a palavra influência, Kardec. Não tem nada solto aqui, né? A palavra influência, porque ele usou essa palavra no Livro dos Espíritos, na questão 459, ele repete aqui, e aqui ele vai se aprofundar. Os espíritos influenciam nossos pensamentos e a palavra que a gente sabe de cor, decorada mesmo. Então, muito mais do que pensei e imaginais, muitas vezes são eles que vos dirigem. Mas ele está falando de um aspecto que a gente está avançando. Ferreira, Dalva e Itamar. A gente não quer mais ser dirigido. Na questão 460, 61, você vai ver que Kardec se aprofunda. E os bons espíritos sugerem a Ferreira. Ferreira está em dúvida, em um problema. Meu Deus, me ajude, me ajude. Vem a ideia pela intuição, que é base de toda a mediunidade. Todo mundo tem uma intuição. Vem a intuição, os bons espíritos que amam Ferreira sugerem a ele aquele caminho. Ferreira não está ouvindo a voz clara, porque esse Ferreira não é médium ostensivo, esse que tem os efeitos patentes e tem uma especialidade que a gente vai ver nos outros capítulos, que é a especialidade da audiência. Ferreira não foi preparado no mundo espiritual para ser médio audiente no seu cotidiano, mas ele recebe a intuição, pode ficar matutando, pedindo a Deus dormir, e quando acordar, a ideia chegou e ele toma aquele caminho que lhe foi sugerido. O espírito inferior ele impõe, ele quer dirigir Ferreira, mesmo que ele não seja mau, mas ele quer dirigir, ele quer tomar uma imposição. Então observo uma vez um espírito, né, uma mediúnica, que ele fala assim, diante de uma festa na casa de Ferreira. O espírito vem, toma o médium e diz para que Ferreira não permitisse a festa de noivado da sua filha, porque haveria o álcool, né? É um espírito bom, ele não está dando uma ideia, está lá na escala espírita, ele é bom, mas não tem ainda sabedoria, é a base do espírito bom. Ele pode ser muito melhor em luz do que eu, que não tenho nenhuma, porque ele já é um espírito bom, porque estou na escala ainda dos espíritos inferiores, pelo menos eu sei disso, querendo melhorar um pouco o meu coração. Mas falta a ele a sabedoria, o tirocínio, o discernimento, invadindo uma privacidade do livre-arbítrio de uma família, que poderia gerar naquela filha ela odiar o espiritismo, porque ela perdeu o noivo. O noivo bebe, né? Então não vai ficar com ninguém, ou entre aspas, né? Mas devo isso ao espiritismo. Então é comum fazer um atendimento fraterno a uma jovem lá na Cidade Baixa, após uma palestra, uma senhora. Minha filha aos 19 anos passou a odiar o espiritismo. Eu botava na evangelização e todos sábado e domingo eu levava 2 vezes. Mas sábado e domingo no carro não ia uma praia não, porque sábado e domingo tinha evangelização. Quem levou a menina, a jovem, a detestar o espiritismo foi ela. Porque as adolescentes querem ir para a praia. Você não pode levar uma vez na semana, uma vez no domingo, ou 2 domingos, e 2 domingos deixar a menina ir para a praia, ir para o cinema, ir para outro lugar? Não, porque isso é coisa do mundo. Ainda o pensamento, nunca esqueça, o pensamento ainda bem retrógrado, que é muito comum em irmãos de outros credos. Mas queria impor. Então você leva, fazia um acordo. Você vai para 2 domingos e 2 domingos você vai à praia, vai ao cinema, vai uma coisa. Não. A menina, quando fez 19 anos, trabalhou, nunca mais frequentou um centro. Ela tinha mais ou menos 26 anos e não queria saber mais de religião nenhuma e dizia que odiava o espiritismo. Então, um espírito tem que ter, a gente tem na mediúnica, é isso que está dizendo, seja desencarnado, seja mandou, o tirocínio, raciocínio. A faculdade é inerente ao homem, no campo geral do primeiro parágrafo, né? Só é uma. Teresa só tem 5 sentidos: visão, gustação, enfim, tato. Faculdade mediúnica, Teresa só tem uma. O que ela vai ter depois são especialidades, conforme ela se preparou no mundo espiritual. A Teresa tem uma faculdade mediúnica. Sim, é uma. Não existe 2. E na Terra, Teresa é vidente. A Dalva é médio de psicofonia.
ela tem uma faculdade, um sentido novo, faculdade mediúnica, e que se preparou para exercitar a psicofonia, o outro, a psicografia. Por isso que ele vai elencar depois, e depois em outro capítulo ele vai fazer um monte de médios, quadros sinóticos, de especialidades mediúnicas. Às vezes o médium é psicógrafo, é psicofônico, tem 2 ou 3, como o Chico, né? E outros, várias especialidades, que é uma palavra que André Luiz usa muito no livro das Obsessão que a gente estudou, né? E no livro Domínios da Mediunidade que a gente está estudando. É a palavra de especialidade. Médium. Tem médium que se prepara para dar comunicação só para suicida. Ele é de psicofonia, mas se preparou no mundo espiritual para se especializar em dar comunicação de suicidas, em sua grande maioria. Ivone do Amaral Pereira. Então não tinha um dia que ela não via um espírito suicida, ou que ela via o vale dos suicidas. Todos os. Então a média, não é 24 horas, mas todos os dias ela entrava na cozinha um espírito dizendo que se matou. Imagine, porque ela se matou 2 vezes. Então foi a preparação que ela quis no mundo espiritual, a sua especificação, assim como tem um médico clínico, que muita gente nem dá valor mais, aí pergunta, qual a sua especialização, doutor? Porque eu estou precisando de um urologista, de um ginecologista, de um pneumatologista. Aí eu sou só clínico, eu passo o exame e recebo, e depois digo para onde é que você vai, né? Então, entendeu como é que é, né? A gente vem com o sentido e se especializa no mundo espiritual, se prepara para aquela função, a especificação. Quem quiser abordar já está sempre aí aberto. Falando no campo geral, né? Então, está aqui. A gente já sabe que ela se expressa pelo perispírito, e quando encarnado, que já que a faculdade é do espírito, né? As obras de André Luiz estão cheias de médiuns dando comunicação no mundo espiritual. Sem estar. A médium Luciana, livro Obreiros da Vida Eterna, de psicofonia, de vidência, de clarividência. A médium, que me foge o nome, no livro Libertação, Gregório não consegue ver a mãe, então ela fica no meio, é desencarnada, para dar uma comunicação da mãe de Gregório para ele, no umbral. Então não se perde nada. A gente só perde o sentido da visão se tivesse sob uma expiação, ou pediu, né, com uma missão extraordinária para estimular as pessoas mesmo sem visão, a trabalhar, a viver feliz, viver grato a Deus. São as exceções. Então, mas quando você sai pelo sono, ele vê. E quando ele volta para o mundo espiritual, ele vai voltar a enxergar, né? Conforme o seu estado evolutivo, rapidamente ou não. Então, é uma faculdade, por que influência, né? Então, já citei. Os espíritos influenciam pensamentos e atos? Sim, na maioria das vezes são eles que vos dirigem. Então, voltando, Ferreira não quer ser dirigido. Ferreira quer continuar sendo sugerido. Questão 460, 61, 62, Livro dos Espíritos. Ferreira quer receber as sugestões. E é tudo neutro. A influência é neutra, a sugestão é neutra. Agora, Ferreira quer ser sugerido por quem? Quando ele ora, quando ele busca uma ação por bem, pelo guardião dele, pelos espíritos simpáticos, pelos protetores, pelos guias da casa que ele trabalha, que não vão dirigir ele, vão sugerir, e Ferreira escolhe, porque Ferreira tem o livre-arbítrio. Dou a festa, permito a festa com álcool, ou não permito? Porque imagine quando você com o espírito, se Jesus tivesse encarnado, né? Jesus fosse o convidado do noivo, primeira ação em Canaã, né? Na Bíblia, né? Jesus vai para uma festa de noivado com Maria, com seus irmãos, né? Ele vai para uma festa de noivado e acaba o vinho. Quer dizer, se fosse na casa de Ferreira, quando Jesus chegasse lá com o noivo, eu não posso fazer a festa de noivado não, na casa não, porque o dono da casa não permitiu. Ferreira ficou sem a oportunidade de ter o mestre sentado na casa dele, porque ele impediu de Ferreira fazer a festa lá com álcool, que não era Ferreira bebendo, mas são pessoas que estão ainda naquele hábito, mas que podem encontrar em Ferreira o bom exemplo. Por que ele não bebe e é feliz
e se diverte na festa, sem fazer uso de uma substância química para estimular a sua alegria, a sua felicidade pelo noivado de sua filha. Isso ia levar as pessoas encarnadas e desencarnadas que acompanham aquele a buscar saber como ele pode ser feliz sem beber, sem fumar, sem falar mal da vida dos outros. Então você vai ver isso, é o que Simão pergunta a Jesus na festa. O senhor estimulou a bebida? Está no livro Boa Nova, Humberto de Campos. Eu vim em nome do meu Pai, o Evangelho, para trazer a alegria aos homens. Né? O Evangelho é a alegria dos homens. Né? Eu vim para trazer alegria. Onde você vê vício, eu vejo a amizade. Porque eu sou a alegria dos homens, Simão. O Evangelho do meu Pai. Livro Boa Nova, um capítulo fantástico que Humberto de Campos escreve para o Chico. Porque Simão, a Bíblia não fala, mas fica perguntando: o senhor estimulou a bebedeira? Um mestre que estimula o álcool, que transformou, sincera, totalmente, não foi simulação, transformou a substância da água em vinho. Humberto de Campos vai dizer, em vinho. E o melhor vinho, porque ele é o mestre. O melhor, as pessoas quando bebem, nunca bebi vinho tão bom como esse. Mas aí os espíritas fazem um monte de desculpa que o vinho não tinha coisa. É porque não entendem a essência do ensinamento. Não entendem, fica focado só no fenômeno. É isso que a gente está estudando. Por isso que a gente está abordando aqui. Estudar o livro, os médios, o livro dos médios não é ficar estudando só o fenômeno. A gente tem que buscar que ele está falando de Dalva e de mim. Da mente de Dalva, que tem 5 sentidos e que está desenvolvendo o 6º. Aquilo que 7 bilhões de pessoas ou mais não estudam, não estão nem aí. Para eles só existe 5 sentidos. Quando morrer acaba tudo. Eu não tenho mais tato, gustação, não tenho nada. Né? Dalva já compreende que tem 6 e vai levar os 6 para o mundo espiritual. Inclusive esse que ela está desenvolvendo, porque isso aqui não é para estudar fenômeno só dentro da sala mediúnica, de materialização, de psicofonia. É no meu dia a dia. O que vem, o que é sugerido em minha mente, o que chega em minha mente, eu tenho que discernir. Né? Então, estou na rua, me aborreço, dá vontade de voar no outro, eu já me seguro, numa prece, respiro fundo. Porque à medida que eu faço isso, eu entro na frequência mental de quem tem raiva, de quem tem ódio, de quem tem rancor. E se eu não tenho um controle, um domínio sobre as minhas emoções, o meu psiquismo, eu vou e pulo no pescoço do outro, me engalfinho e termina um preso, geralmente um outro na cadeia, né? Ou então um morto e outro na cadeia. É isso. Então, está em todo mundo. Para vocês falarem, né? Novamente, que eu estou focando muito nisso, que senão não entende os outros. Se a gente não trabalhar nisso, não vai entender o resto do livro. Porque tem pessoas que acham que todo médio é aquele que vai para o centro espírita e dá a comunicação lá mediúnica. Então ele está falando de 7 bilhões e meio de médios, com mais 22 bilhões de desencarnados. Todos são médios, sem exceção. Sem exceção. O desencarnado que está ao redor de Dalva é médium. É médium. Ele está recebendo informações do mundo espiritual, está ajudando a Dalva a compreender, e os outros, abaixo do nível de compreensão dele, estão compreendendo aquilo que chega por Dalva, aquilo que chega por ele, aquilo que chega por mim. Quando Dalva pensa, forma imagens. Ele compreende. Ele compreende. Você vê isso no livro Os Mensageiros, Evangelho no Lar. Quando Isabel fala, a espírito se compreende quando ela, sob o médium, o espiritual, o guia dela, que inspira ela lendo o Evangelho para os 4 filhos. Mas tem espírito que não compreende o que ela fala. Quando a menina de 9 anos fala, mamãe, eu entendo isso. Por que que a gente... o que você falou, eu entendo. Aí fala como uma criança de 9 anos. Aí os espíritos lá, agora eu compreendi. Aí o mentor fala, é porque ele não tem capacidade psíquica de compreender quando ela interpreta o meu pensamento, mas compreende o nível da filha. Nós não estamos no mesmo degrau. O espírito que orientou a Ferreira é um bom espírito, mas ainda é espírito bom, sem sabedoria. Tem gente que se melindra se ouvir isso do seu guia. É porque não estuda a doutrina espírita, pulou a escala espírita e passou para outra página. Porque ele acha que você está ofendendo o espírito. Né? E a gente não está ofendendo o espírito. A gente está analisando. Eles são trazidos para compreender para a gente, como são trazidos outros para inspirar e ajudar a gente.
Ô, Sérgio? Oi. Sérgio? Oi. Diga, estou Eu ouvindo. não estou compreendendo bem. Estou entendendo bem. Você quer dizer, então, pelo que eu deduzi aqui, é que Prossiga. você acha que eu tenho uma recepção em minha casa. Então, pelo meu grau de pensamento, eu acho que as pessoas devem ter, eu devo visualizar pelo que estão pensando, como deve ser para poder entrar em bebida em minha casa. Será isso? Não. Ou eu devo, ou eu devo criar assim um meio de alertá-los que na minha casa, certo? Eu não faço esse tipo de recepção regado à bebida alcoólica, porque eu tenho conhecimento, eu falo assim para mim, de que é, das consequências, né? Das companhias outras que vêm para poder fazer pouso. Será que foi isso? Me diga aí bem, eu entendi. Qual é a questão? Você fechou sua casa. Minha casa não entra álcool. Pronto. Certo. É a sua casa. Não entra álcool. Então todos da sua casa devem, né? Acredito, respeitar isso. Respeitar isso. Mas eu namoro com alguém. Eu começo a namorar, a pessoa, eu fazia uso de álcool, ou não fazia, e a pessoa fazia. Eu aceitava normal. Caso, porque tem muita gente assim, quando você casa vai mudar o outro, né? É aquele que não sabe de nada, inocente, né? Acha que quando casa muda o outro. Você casa e continua como quer. A pessoa só muda se quiser. Então, a mulher, digamos, eu bebo, a mulher não bebe, entrou para a igreja, entrou para o espiritismo. Mas ela me conheceu assim, eu quero continuar bebendo. Ou o marido quer continuar bebendo. Vou fazer uma festa, quero ter álcool. Porque você me conheceu assim, eu bebi assim. Agora, o que acontece? Se a mulher acompanha, que é o seu caso, né? Acompanha a mesma linha de pensamento e os filhos que você criou acompanham essa mesma linha de raciocínio, devem respeitar isso. A festa que tiver aqui em casa não entrará cerveja ou qualquer tipo de álcool. Mas imagine se isso se espalha nesse sentido, né? Para a humanidade, como você fala, é o ideal, é o que se espera, que as casas não entre álcool, não entre cigarro, não entre maledicência, não entre calúnia, ninguém assista a programa indecoroso. Então, é esse o planeta futuro, como você vê, o protótipo nas colônias espirituais. Mas se eu acompanho isso e digo assim à mulher, eu digo, olha, a mulher, eu entrei para o espiritismo, a gente se conheceu bebendo, a partir de hoje não bebe mais. Mas você também estimulou seu filho a beber e todo mundo. Você bebia até outro dia, mas agora eu sou o dono da casa, não bebe mais. Que é diferente de você, né? É diferente. Isso é uma imposição. O espiritismo não impõe nada. O espiritismo não tem rigidez. Livro dos Médios. Toda característica de rigidez é sinal de espírito imperfeito. A gente vai chegar a esse capítulo. Todo sinal de rigidez é característico de espírito imperfeito. Palavras textuais no Livro dos Médios, você pode pesquisar. Quando há um comum consenso pela consciência desperta, mulher, marido, filho, que receberam aquilo ali, excelente. Então, voltando a Jesus, a primeira efeito, fenômeno, foi nas bodas de Canaã. A mãe dele, o noivo envergonhado, fala, acabou o vinho. Maria vira para ele e fala, peça a meu filho, porque ele pode. A confiança de Maria. O que queres de mim, mulher? Ele tinha essas tiradas, chamava ela. Aí ele, me mostra as bilhas. As bilhas, vai lá, transforma água em vinho, com álcool. Porque tem espírito, transformou suco de uva. Transformou com o melhor vinho. Pedro, a Bíblia encerra aí. Livro Boa Nova, você pode pegar lá o seu. Pedro vai perguntar, mestre, como é que eu vou seguir o Senhor? Porque só tinha 3 discípulos. Se o Senhor estimula a viciação alcoólica, aí ele vai dizer, eu vim, o evangelho que eu trago de meu Pai, o símbolo, o vinho é um símbolo que eu transformei, é o símbolo da alegria dos homens, da alegria da amizade, que deve vigorar acima da forma, acima do que está ali. Por isso que esse tema, novamente para a Teresa, acima dos efeitos físicos, dos efeitos eletrônicos, a gente vai ver. Então tem gente, como Ferreira, se Jesus fosse frequentar a casa de Ferreira, naquela ali, ele deixaria de entrar.
Porque o noivo quer beber, porque ele conheceu a noiva também bebendo, mas o dono da casa não quer que ele beba, porque é um direito do dono da casa. Ele vai fazer o noivado no bar, no restaurante. Ferreira perdeu a oportunidade de servir a Jesus. Porque à medida que em Ferreira os outros integrantes da casa não beberiam, né, as pessoas olham e observam isso, Ivan. Como você falou, não precisa nem falar. Olha, eu estou bebendo, mas ele não bebe. E participa do papo com a mesma alegria. Me recebeu com o coração aberto, sem nenhuma diferença, porque a gente vê muitos irmãos ortodoxos, sem citar o credo, e quando mudam de religião, nem olham para você mais se você manter os mesmos hábitos que ele tinha até um mês antes. Eles não dão bom dia, não respondem mais, fecham a cara dentro de casa um com os outros, com os parentes. Eu dou graças a Deus que nessa encarnação eu não me adentrei num credo desse, porque eu jamais aceitaria isso, imposição. Porque eu quero sair da linha da direção. Eu não quero que os espíritos encarnados e o outro me dirijam. Eu quero dizer assim, quando chegar a festa, a bebida, o álcool, a maledicência, a calúnia, todos esses hábitos viciosos, alguém falar mal do outro, alguém ficar vendo livro de pornografia, eu disse assim, eu não participo mais disso. Como Chico Xavier. Lia revistas pornôs que os amigos davam. E ele lia todas e dizia assim, tudo que Deus fez é belo. Nunca deixou. Quando ia para um bar, fazia questão, tenho 10 biografias, de pagar também. As pessoas sabiam que ele era pobre. Chico, você não precisa pagar cerveja, a rodada de uísque. Mas eu vim aqui em nome da nossa amizade, da alegria de estar junto com vocês. E eu também posso pagar 2 cervejas para vocês. Então, é isso que é a essência do Evangelho. Se eu imponho isso, eu sou rígido. Se eu faço como Ivan, um despertar de consciência dele, da mulher dele, e que transmitiu isso aos seus filhos, aí é a casa, é o protótipo da casa ideal no planeta, onde não entra o álcool, porque todos despertaram, sabem que o álcool faz mais mal, não entra o cigarro, e despertaram a consciência, não entra a fofoca, a maledicência, não entra o programa negativo, esses programas que só fazem coisa. Um despertar, então, Ivan, na sua casa é um protótipo. Por isso que Jesus, mas o que é que importa isso? Se chega um alcoólatra desencarnado em sua casa, como já chegou, é porque ele foi conduzido. Se ele chega, uma vez chegou um alcoólatra desencarnado, e quando eu abracei Janete, ela exalava álcool antes da mediúnica. E na mediunidade a decomunicação do espírito. Se ele nunca saber, foi alguém que tocava, era um músico que foi amigo de Ivan na juventude. E Ivan sabia que ele era alcoólatra. Eu não sabia dessa história da comunicação, que ele foi conduzido para dentro da casa de Ivan, no Evangelho, e participou da casa vários dias. Aí eu lhe pergunto, Ivan, esse amigo seu que você conheceu, que se tornou alcoólatra, era músico, né? Não vou citar não sei o nome. Se ele tivesse encarnado, fosse levado por Manuel Nascimento de Albuquerque ou por irmã Anastácia, você o expulsaria, Janete? De forma nenhuma, né, gente? Então é isso que eu estou falando. Então, pelo que eu entendi, eu não bebo, mas se chegar alguém, em uma festa minha, eu não tenho por que expulsar. Ele deve participar até, por exemplo, não é? E vir até a se transformar. Se você não tem álcool, ele mesmo sai. Ou então acontece com o que aconteceu com o Ivan. Ele ficou dias na casa, e quando o Ivan saiu, não sei quanto dia, chegou na mediúnica, que eu abraço a esposa dele, como um raio de luz, e eu voltei assim, Janete, você tá álcool pura. Ela falou assim, Sérgio, mas eu não bebo, mas eu sei disso. Aí fiquei calado, né? Ela me olhou, já sabia. A primeira comunicação que eu dei, tantos anos atrás, foi desse companheiro que traçou detalhes que eles dois sabiam no tempo do seu namoro, enfim, do seu noivado, entre Ivan e Janete, que era um amigo em comum, que tornou-se alcoolista. Então o que eu estou dizendo? Ele foi invisível. Se ele fosse visível, Itamar, Ivan, com o coração bom dele, e Janete não expulsariam. Ele ia ver que Janete e outro não bebe. Não bebe. Ficou ali sobre aquela... Ia sair, Tereza. Aqui ninguém bebe, aqui está muito maçante. Essa festa tem refrigerante, vai embora. Mas se encontra alguém bebendo, ele fica. Eu concordo com o Ivan. Mas ele vai encontrar em Tereza, nos outros que estão lá. Poxa, sua mulher não bebe nada. Como é que consegue conviver? Isso. Tereza vai ajudar só ele? E os que acompanham ele também. Que vão matutar na mente.
Como é que ela consegue ser feliz? Porque é assim que as pessoas pensam. Sem beber, sem fumar, sem trair. Não é isso? Esse é o símbolo do Evangelho. Está lá no livro Boa Nova, para quem quiser ver, é um capítulo só para isso. A alegria de servir. E a gente também vai para Jesus, né? Jesus entrava em tudo quanto era lugar. Chico, nunca se conta. Porque vem daquela ideia dos judeus, Dalva. Os judeus não tocavam a mulher nos dias da menstruação, porque achava que a menstruação trazia impureza. Eu sou puro, viu, Dalva? O judeu pensava assim, o fariseu. Então eu não toco na minha esposa no dia nem no filho, porque a impureza dela pode me contaminar o puro. Então, a gente traz isso, Ivan, no inconsciente, somos nós do passado. Então, eu não posso... Chico Xavier, rapaz, você não pode entrar no bar, você não pode entrar numa casa de prostituição, você não pode... Senão, você é um homem bom, Chico, um menino humilde, um homem bom, você vai se tornar impuro. Então, o que seriam dos impuros? O que seriam dos doentes ser um médico? Não é isso que Jesus vai dizer? Como é que você, o mestre, come com o fariseu, com prostituta, o seu mestre come com eles? Aí ele capta o pensamento. Ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Né? Eu ando com os doentes. Quer dizer, o médico se afasta dos doentes. Então, nesse sentido, eu sou o dono da casa, há um consenso com a esposa e os filhos que eu passei o exemplo. Ninguém bebe. Então eu faço uma festa com um bolo, refrigerante ou suco. O próprio alcoólatra encarnado que entra, ele vai dizer, essa festa é um saco. E vai embora. Né? Vai dizer. Então a gente se blinda para não efeito. Mas sabendo que nós estamos aqui para a alegria de servir. Esse é o título do capítulo. O Evangelho é a alegria de servir. Alegria. Então isso é muito comum na mediunidade. Então, a alegria de servir. E partindo do princípio, se nós imaginamos, eu concordo com o Ivan. Eu também não gosto de festas com muita bebida. Mas eu individualmente. Mas eu respeito as pessoas que ainda bebem, porque eu penso assim, pior que o uso da bebida, na realidade, não nos ofende em nada. O que nos ofende são as atitudes que o excesso desta bebida nos traz contra a nossa moral, contra o respeito e o desequilíbrio. Mas se a gente pensar, a partir do princípio que Deus envia espíritos diferentes para o nosso lar, é para que aquele que é mais equilibrado possa corrigir, encaminhar para uma conduta diferente o outro que ainda não tem essa compreensão. Então, se nós, de repente, apenas proibirmos, o que é que nós fizemos por ele? Porque ele não vai mudar só porque nós impomos que ele deve mudar. Então, se for nossos filhos, o que é que vai acontecer? A gente proíbe os nossos filhos de usar, digamos, uma cerveja dentro de casa. Ele vai procurar na rua. Enquanto que, se ele estiver bebendo dentro de casa, nós vamos ter a oportunidade de corrigi-lo se ele partir para o excesso. Um comportamento indevido. A gente chama em particular, mostra que ali está errado, que ele precisa, se ele não acha melhor diminuir a bebida. Quer dizer, nós temos sempre um meio de corrigi-lo. E se ele estiver na rua, na casa de outras pessoas que sejam piores que ele no uso da bebida, estiver em um bar, o que nós podemos fazer para auxiliá-lo? A gente vai ficar em casa e receber o telefonema. Ó, seu filho estava com amigos, o cara bebeu demais, bateu o carro, ele está morto, ele está ferido, está no hospital. Então, realmente, Ivan, nós precisamos parar um pouco para pensar e abrir mão da nossa vontade, do nosso potencial, do que a gente já alcançou na vida, para olhar um pouco para os que estão ainda em determinadas posições, para que a gente possa auxiliá-los, que é para a gente não se ver, de repente, arrependidos, se sentindo culpados, porque deixamos de abraçar aquele filho, aquele amigo, perto da gente, para a gente ajudar, só porque nós fomos muito taxativos, entendeu? Muito individuais, muito possessivos mesmo em relação ao outro. Então,
o Espiritismo está justamente para nos alertar sobre essas qualidades que nós ainda não possuímos, a tolerância, o amor, a fraternidade. Então, a gente, quando estuda, a gente tem que realmente perceber que o estudo é para que nós nos modifiquemos, a partir de nós mesmos. Então, eu mesma deixei de ter tanta exigência aqui na minha casa, porque eu via meu filho sair, minha nora sair, e às vezes ele chega em casa com uma quantidade excessiva, talvez se estivesse perto de mim, eu chamo como eu fazia sempre, meu filho, modere aí, ó, essa música não deve ser colocada, é uma falta de respeito, vamos botar uma coisa, mas se tem uma turma que ainda botava, eu chamava em particular, olha, não passe dessa não, até aí tá bom, porque estava todo mundo alegre, todo mundo feliz, e todo mundo saía daqui de casa, Ave Maria, abençoando, e não saíam da moral, entendeu? Não havia desrespeito. Então, é uma série de coisas que a gente realmente tem que pensar, viu, Ivan? Nós temos que repensar, entendeu? Eu e você. É um processo de educação moral. Isso É verdade. que é educação, que é repetição, paciência. Veja o trabalho que os guias da nossa casa fizeram. Então, se a gente sai daqui, fomos convidados aí, nós 6 aí íamos a um trabalho, convidado por caboclos, por índios, a um trabalho na espiritualidade, participar um dia. E eles pegam uma bebida natural, porque é a prática lá, e colocam um gole na nossa boca, a gente vai... Eu vi a pessoa deixar de frequentar o raio de luz, um espírito, logo no início, porque como era assim essa transição, porque ele, Sérgio, como é que você botou a boca para beber? Ele só vê o fenômeno, eu estudo aqui, ó. Muita gente só vê o fenômeno, ele não tá compreendendo que é um processo de educação, e educação, meu neto tem 3 anos, ele não vai saber o que meu filho de 19 anos já sabe, ele precisa de um tempo, de amadurecimento, para ir crescendo, encarnado e desencarnado. Aí você chega com violência, aquilo ali, em vez de que tem uma família acolher, você afasta o outro, você machuca o outro, machuca. Então, o processo de aprendizado para nós, agora ninguém vai ser, o Ivan e a família não bebe mais. Aí para eu chamar para fazer meu aniversário, eu vou botar bebida, não é assim que você está falando. Não é isso que eu falei. Sérgio, continua ainda sem... Me desculpem vocês, mas continuo ainda sem entender, não sei o que está acontecendo. Olha, faz de conta que eu faço a recepção em minha casa. O pessoal me conhece, sabe? Eu não bebo, eu não fumo, mas eu vou fazer essa recepção para uns conhecidos. E conhecidos para assim, próximo. E vem no meio geralmente assim, um amigo de fulano, certo? E chega à minha casa, chega lá, puxa o fumo, né? Puxa o fumo, aí. Puxa o cigarro? Sim, puxa o bagulho, como se fala, né? Você foi logo pro extremo, né? O cara chega nessa casa e fazer usuário de droga. O que Itamar falou? Mas imagine uma situação dessa. Olha só, o que a gente estudou? Tá lá a frase que para mim ficou clássica, de André Luiz. Todo aquele que chega até nós tem laços conosco ou com a espiritualidade que mandou ele lá. Bom, mas ele não tem laço com você, sua família? Nessa existência você sabe, né? Bom, aí você pode garantir, nessa existência eu não tenho laço nenhum com esse maconheiro. Você pode dizer assim, não tenho laço com nenhum. Você não sabe da última? Você não sabe. Então esquecimento. Mas você sabe se foi os guias, se foi a irmã Anastácia, que indicou o viciado na maconha, para chegar na sua casa, onde vai encontrar uma família que não usa maconha, que não bebe, e ele foi levado por outro encarnado, e quando ele for fumar em sua casa, você vai chamar ele com carinho, porque você sabe que todo aquele que chega até você tem laços afetivos com você, ou com a espiritualidade que o conduziu. Então você vai chamar ele com aquele acolhimento que a Tamar falou. Meu irmão, assim não. Chama ele em particular. Nós não fazemos uso nem de bebida, quanto mais de cannabis sativa. Eu não quero me meter em sua vida, né? Mas aqui dentro eu não vou permitir isso aqui. Eu não faço isso, ele não faço isso, porque não é porque é proibido pelo governo, porque o tabagismo é permitido e mata muito mais do que a maconha. Você é um homem inteligente, eu sei disso. O álcool mata milhões por ano, o cigarro comum.
né? Muito menos do que a maconha, porque é proibido por costume. Então você vai conversar com aquele homem, que ele pode modificar ou não, é um problema dele. Mas você foi um instrumento daquela espiritualidade que o trouxe e o conduziu para uma família saudável. Você queria que a espiritualidade, irmão Nascimento, levasse ele para uma festa de maconheiro? Seria melhor para ele? Que ele fosse conduzido para lá? Não, esse aí não seria o local de casa, né? Porque o médico, cabe ao médico curar os doentes. Jesus falou, médico, cura-te a ti mesmo. Se você já está buscando curar as suas imperfeições, você se torna um médico de Jesus. Quando ele diz médico, cura-te a ti mesmo. Ele usa essa expressão idiomática. Então, se você vem nesse esforço, junto com Janete e seus filhos, de curar suas imperfeições, Jesus manda os doentes para você, Ivan. Manda os doentes para você. Porque vai encontrar em você algo novo, que pode gerar nele sementes para que ele queira também se curar. Porque se Jesus manda os doentes por doente, Jesus, a gente tem que deixar de ser cristão. Porque, né? Que ele veio, um médico, para andar com os doentes. Foi a mesma pergunta que fizeram. Nós não vamos guardar, né? Pelo que eu entendi, não vamos comprar. Para quem chegar, a gente dá esse estímulo. Mas aquele que chegar, por exemplo, uma latinha, 2 latinhas, eu digo, ó, chega, viu? Dá bom de dar uma paradinha, assim que eu faço com meu afilhado. Leva ele com a Heineken, né? Na mão, Heineken. Você é muito chique, só bebe Heineken. Aí ele bebe a primeira. Ah, eu vou ali pegar a segunda. Eu digo, a segunda mais não. Segunda mais não, já chega. Entendeu? Não estimulo a ficar aqui bebendo. Isso. Então você é o que Ivan não compreendeu. O que está para a gente parar aqui desse assunto? O que é que foi? Ivan construiu isso. Itamar falou, despertou a consciência de Ivan, de Janete, que alguns hábitos eram indevidos. A prole veio, recebeu esse hábito de Ivan. Não tem uma bebida, como a prole de Ferreira, não tem álcool. Mas alguém da família namora com alguém que tem esse hábito. Vai fazer o noivado e o noivo tem o hábito. Ferreira expulsa o rapaz. Ferreira cria um clima com a filha que pode gerar reencarnações, porque você vai apaixonada pelo rapaz. Então você cria como é que um bom espírito sem sabedoria pode fazer isso? Ele sugere e quer dirigir, ele não sugere, ele quis dirigir a mente de Ferreira, para que Ferreira não permitisse. Falei, você pode gerar uma animosidade entre pai e filho. O senhor já refletiu sobre isso? Porque o senhor está na superfície, que é a essência, bebida e álcool. O senhor já refletiu, já mergulhou na profundidade? Eu não tinha tentado sobre isso. Tentado. Os espíritos sugerem os bons. Os não bons, né? Os imperfeitos, não bons, querem impor. Então, é muito comum. A pessoa entra na religião, quer impor o outro. Passa 30 anos, Dalva, conhecendo o outro, desde o tempo do namoro, que tinha aquele hábito, fumar. Aí eu me tornei espírita, pare de fumar, viu? Porque a casa é minha. Não foi o caso de Ivan, eu sei disso. Porque a casa é minha. Rapaz, isso aí, realmente, caracterizado como um espírito rígido. Não é espírito mau. É um espírito imperfeito, né? Que é inferior e quer impor o outro, modificar o outro de fora para dentro. O que Itamar falou é educação moral. Eu modifico quando eu compreendo que eu beber o álcool faz mal para mim. Eu altero o meu estado de consciência e entro, como entrei muitas vezes, no exercício mediúnico, no bar, na rua, na praia, sendo médium de muita gente. Muita gente. Mas eu preciso de despertar minha consciência para isso. E impor. Pesquisa nos Estados Unidos. Os jovens adolescentes. Das religiões. Espiritismo não entrou, porque lá não existe. Mas católico, evangélico e das religiões menos rígidas. Quando deixam as suas doutrinas protestantes, católicas, a maioria cai na farra, Ivan. Volta pro bar, aborta, faz tudo. Porque eles estavam presos pelo pai, pela mãe. Quando se emancipam, engrossam o pescoço e vão para a rua, é aquilo que o Itamar falou, eles fazem 10 vezes pior. 10 vezes pior. É isso. O tempo
tempo não dá, mas... Oi, gente. Diga. Só vou dar uma palavrinha rápida, porque já vai encerrar. A minha filha, eu escutei tudo que vocês estão falando aí, achei de acordo. Eu estou achando ótimo esse estudo de hoje. Eu só tenho uma coisa para dizer a vocês. Na minha família, tem pessoas que bebem e tem pessoas que não bebem. Mas quando tem alguma reunião, alguma comemoração, a primeira coisa que eles perguntam assim, Dalvinha vai participar? Eu. Porque eles sabem que eu sou da doutrina. Mas quando eu chego na casa deles, eles bebiam outras marcas. Não estou dizendo que eu sou heroína, não, viu? Pelo amor de Deus, não pense isso, não. Eles só viram que eu ficava na água e no suco. Hoje em dia, eles reduziram. Isso. Entendeu? Eles reduziram e estão bebendo sem álcool. Nunca saiu palavrão, nunca ninguém agrediu ninguém, e só sai conversas que a gente compreendeu. Fica adequada. Viu aí, Ivan? É isso aí. E eles estão compreendendo mais ainda o que é a doutrina espírita em tudo, sabe por quê? Porque da hora que eu chego e a hora que eu saio, eles me fazem um monte de perguntas. É isso. Então não é Ivan pegar agora que não bebe há anos, botar uma festa e botar álcool, só porque a gente fez esse estudo hoje. Não é isso, Ivan. Porque você já tem um despertar de consciência junto com sua família. Mas se você for chamado, como você já foi, né? Porque você trabalhava para um restaurante e você chega lá e pedir um suco, todo mundo se empanturrando de bebida, de cigarro, de fofoca, de traição, olhando para a mulher dos outros. Você tem sua postura de retidão de caráter. Você vai iluminar a mente, Ivan. Você não pode saber quantas mentes você vai iluminar. Como o Dalvo, minha família, a maioria é tudo aí, Dalvo. A família da minha mulher, quase todo mundo bebe cerveja sem álcool. Anos eu não bebo. As pessoas agora, a cunhada, a minha mulher, não bebe mais com álcool, é um bocado de gente. Então, quer dizer, se tem uma pessoa que está nesse nível de doença, de fofoca, de isso, de coisa, manda só por meio também, o que é que vai servir? Quer dizer, a gente se torna melhor hoje e se afasta do mundo. Então, vou ser convidado. Na minha casa não tem, já chegou em comum acordo. Mas eu vou convidado para uma festa de formatura do meu filho. Meu filho não bebe, nunca bebeu, pelo nosso exemplo. Mas chega lá, festa de formatura do meu filho, os meninos estão bebendo. Aí eu não posso ir não, porque o puro tem medo de se contaminar, é porque não tenho confiança em mim. Né? Porque eu posso chegar lá também, ó, e cair na bagaceira. Aquilo ainda não está firmado. Aquilo não está na minha consciência ainda. Eu estou ainda sob uma imposição de medo. Né? Então eu não vou me isolar em casa. O espírito nunca se isola em casa. Onde vai ter a festa, eu tenho tempo de ir para ir, quero ir, mas vou na boa. Todo mundo vai bebendo como o Dalva aí. Por que não bebe? Eu fui no Caruru, o cara me chamou lá fora do Caruru. Rapaz, você não bebe? Como é que você é alegre? Tá brincando, sentou na mesa, falou de futebol, mas eu gosto de futebol. Mas eu vi que você não bebeu. Sabe o que ele falou? Igual a Dalva. Você é espírita, né? Rilvan. Hoje ele é noivo de uma menina. Ele estava namorando. Eu conheço porque meu vizinho é. Ele tem a mesma conduta que você. Aí eu prestei um livro espírita a ele. Ele estuda até hoje. Quer dizer, eu me isolo em casa. Os bons espíritos conduziram aquele jovem para uma festa, mas eu sou puro, não posso me contaminar. Porque lá tem álcool. Né? Então são reflexões profundas que o Espiritismo provoca em todos nós. E foi muito bom hoje. A gente ficou só no item 159, mas é natural que isso provoque essas reflexões. Diga aí. Diga, Ivan. Aí? Eu queria lembrar você que hoje, se for permitido, né, a gente fazer uma visita para Laércio Ferreira de Santana. É problema de alcoolismo. Eu tenho interesse em... O pedido você já fez, é quem de direito, né? Que é Jesus e aos bons espíritos. Por mim, eu vou com você, eu confio em você, eu vou na boa. Agora, o pedido foi feito à irmã Nascimento, a irmã Anastácia, se ela vê possibilidades em mim, você e Tereza, com certeza ela nos chamaria. Dessa pessoa, eu tenho interesse. Aécio, o nosso amigo Aécio. Então, é um tema provocante. A gente vai estudar muito esse mês isso aí, questão por questão.
Porque a mediunidade não é só o centro voltar e a gente dar comunicação durante a semana. Nós podemos ser médio de Cristo numa festa, num bar, onde for. Então, me recordo, e vou encerrando, quando Chico foi levado para uma casa de prostituição, né? Ele estava com o pé inchado, tem foto disso, ele com o tornozelo inchado, cadê Bezerra? Cadê? Mano, quando ele vai, os pais, os amigos do pai obrigou, porque ele, 21 anos, tem que perder a virgindade, levou ele lá, e quando ele chega, o pessoal escolhendo a menina para ele. Aí o Chico, né, já com 22 anos, pobre, aí ele, eu posso fazer uma prece antes de ir para os finalmente, né? Aí, que eu tô com o pé doendo, tão doendo, a jovem prostituta, quando viu, pegou uma bacia d'água, então deixa eu lavar seu pé enquanto você ora. E ele fala, a água saiu turva, escura, ela não viu, escura. Aí chegou outra e juntou, massageando o tornozelo, e ele orando alto, ficou curado instantaneamente. E as meninas, sabe o que a dona Cafetina falou? Sabe de uma coisa? Hoje não vai ter mais festa, não. Hoje a gente vai só orar. Aí o amigo de Chico falou, nunca mais em minha vida eu trago você para um bordel. Nunca mais. Nunca mais. Acrescentando só uma coisinha rapidinho. Se nós não tivermos tolerância com os nossos irmãos encarnados, como é que nós poderemos nos comportar com tolerância, com amor, dentro de uma reunião mediúnica, com os espíritos que vêm a nós com essas dificuldades? É isso. Foi por isso que eu me lembrei desse fato autêntico do amigo de Ivan e Janete, alcoólatra, que foi para o evangelho na casa dele. Então, porque compreendeu, sentiu que Ivan e Janete eram tolerantes, estavam buscando Jesus, que não julga ninguém. Vamos para a nossa peça. Agradecer a presença do Mestre Jesus, representado entre nós pelos amigos espirituais do Raio de Luz, do Vale da Vida, dos nossos guardiães espirituais que esperam encontrar em nossos corações esse esforço que a família Santana, que a família Brito e todas nós estamos empreendendo de ser melhor hoje do que foi ontem. Sabemos que não é fácil, a porta é estreita, requer um regime moral muito intenso, mas estamos no caminho e sei que eles estão felizes conosco. Então, todo aquele que chega até nós, pensemos em Jesus, sabendo que Ele não nos chegou à toa, o acaso não existe. Ele chegou porque tem laços conosco, desta existência ou de outra, ou laços com os guias espirituais que confiam em nós. Trouxe-os até nós, porque sabe que nós não os enxotaremos, nós acolheremos todos eles com o amor que Jesus nos acolhe, seu nascimento nos acolhe até hoje. Muita paz para todos. Amém, que assim seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. O livro tem na internet. O livro, se você não tem,